Era uma noite como tantas outras em Benícia, na Califórnia, quando a tranquilidade foi abruptamente interrompida por sons que perturbavam o silêncio da natureza. No dia 20 de dezembro de 1968, a Lake Herman Road, uma estrada conhecida por sua serenidade, tornou-se palco de um crime brutal que ecoaria no imaginário coletivo por décadas. Neste trecho isolado, dois jovens, David Arthur Faraday, de 17 anos, e sua namorada, Betty Lou Jensen, de 16, foram brutalmente assassinados. Imagine o ar frio daquela noite envolvendo cada movimento, o suspiro gelado do vento acariciando a cena de um crime ainda desconhecido. Um carro da polícia, em patrulha rotineira, se depara com algo inexplicável. Os faróis iluminam manchas de sangue que contam uma história de violência silenciosa. Ao lado da porta do passageiro, David estava caído, lutando contra a morte com um ferimento perturbador atrás da orelha esquerda. Betty, a poucos metros de distância, já não respirava, a vida extinta por disparos covardes. Esses jovens tinham sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Mas tudo foi interrompido por um assassino sem rosto, alguém que deixaria uma marca indelével na história criminal dos Estados Unidos. A polícia, ao chegar, encontrava-se diante de um cenário desolador. As pistas eram escassas e cada cápsula de bala era uma peça de um quebra-cabeça que não fazia sentido. O exame inicial do local sugeria que o casal fora surpreendido dentro do carro. Um tiro atravessou o vidro lateral traseiro antes de David ser executado. Betty, talvez em um último ato desesperado de sobrevivência, tentou fugir, mas foi atingida várias vezes pelas costas. A cena era devastadora e o motivo, um mistério envolto em sombras. A polícia começou a trabalhar com a hipótese de latrocínio, especialmente devido ao anel de David, que parecia ter sido movido como se alguém tentasse removê-lo. Contudo, não havia sinais claros de roubo. No fundo, uma inquietante sensação de que o verdadeiro propósito do ataque era algo mais sinistro pairava no ar. A comunidade estava perplexa, repleta de medo e dúvidas. Quem poderia ter cometido um ato tão brutal sem deixar pistas substanciais? O mistério apenas começava. Avançamos no tempo para a noite de 4 de julho de 1969, onde as celebrações da independência dos Estados Unidos contrastavam com o pesadelo prestes a se desenrolar em Blue Rock Springs Park, Vallejo. O parque era um refúgio para os jovens, um local onde casais podiam desfrutar de um momento de serenidade sob o vasto céu estrelado. Darlene Ferrin, uma garçonete conhecida por sua simpatia, e Michael Majot, seu amigo, estavam conversando no interior de um carro quando o horror os alcançou. A tranquilidade foi estilhaçada quando um carro desconhecido se aproximou, seus faróis ofuscantes iluminando o veículo de Darlene e Michael. O que se seguiu foi um ataque brutal. Disparos romperam a quietude, meticulosos e mortais. Darlene foi atingida fatalmente enquanto Michael, gravemente ferido, conseguiu sobreviver para contar a agonia daquela noite. O sobrevivente, entre a dor e o choque, descreveu o agressor. Um homem branco, de óculos, com cerca de 1,70 m, cabelo curto e escuro. A polícia, agora lidando com um padrão, começou a conectar os eventos. O modus operandi era semelhante. A escolha das vítimas e o tipo de arma usada levantavam suspeitas de que o mesmo assassino estava por trás. Michael mencionou algo intrigante aos investigadores. Horas antes de serem atacados, um carro marrom havia os seguido, aumentando seu desconforto. Este fato, aliado ao testemunho de que Darlene havia mencionado temer um tal Richard, abria a possibilidade de uma vingança pessoal. No entanto, esta linha de investigação logo se diluiu na complexidade do caso. Pouco tempo após o ataque, uma ligação mudou a dinâmica da investigação.
Uma voz masculina, fria e sem emoção, confessou ambos os crimes para a polícia de Vallejo. O telefonema foi rastreado até um telefone público em um posto de gasolina. Mas, mais uma vez, o assassino desaparecia nas sombras, deixando para trás nada além de dúvidas e medo. A incerteza pairava na comunidade. O assassino parecia não apenas ter a capacidade de matar, mas também de manipular e brincar com as mentes da polícia e do público. O país estava em alerta e a história dos assassinatos se espalhava. No entanto, o verdadeiro golpe estava por vir. Este assassino não se contentava apenas com a violência física. Ele desejava o controle psicológico de todos ao seu redor. Em uma jogada inesperada, a polícia e jornais locais começaram a receber cartas. Essas cartas, escritas à mão com uma precisão perturbadora, continham criptogramas e mensagens codificadas, os quais o assassino exigia que fossem publicados nos jornais. Ele ameaçava matar mais pessoas se suas ordens não fossem cumpridas, mostrando que o domínio que exercia não era apenas sobre suas vítimas, mas sobre a sociedade como um todo. Cada carta era uma provocação, um desafio lançado às autoridades. O autor dessas cartas se autodenominava Zodíaco, um nome que, com o tempo, se tornaria sinônimo de medo, fascínio e mistério sem fim. As cartas traziam mais perguntas do que respostas. Quem era este homem, que não apenas matava, mas também parecia desfrutar do jogo de gato e rato com a polícia? Quem se esconde por trás das palavras frias e códigos impossíveis? A identidade do Zodíaco era uma incógnita que enraizava o medo nos corações das pessoas. A polícia estava sob pressão para resolver o caso. Detetives e criptógrafos se dedicaram a decifrar os estranhos símbolos nas cartas. Após exaustivas tentativas, um casal de professores, amadores em criptografia, conseguiu decifrar uma das mensagens. Ela dizia que matar era uma experiência empolgante para o assassino, comparando o ato a uma simples caça humana. O jogo do Zodíaco estava apenas começando. Cada carta enviada, cada ligação feita, cada pista deixada, eram como um capítulo de um livro que ninguém conseguia fechar. A polícia trabalhava incessantemente, mas o assassino parecia sempre estar um passo à frente. Então, chegamos a 27 de setembro de 1969, no Lago Berryessa, Napa County. Brian Hartnell e Cecelia Shepard estavam em um momento de tranquilidade à beira do lago, quando um homem mascarado, vestido de preto, apareceu do nada. Ele os amarrou e, em um ato de crueldade fria, esfaqueou-os brutalmente antes de deixar o local. Brian sobreviveu, mas Cecelia não resistiu. Antes de fugir, o assassino desenhou em um carro próximo o símbolo do Zodíaco, acompanhado da data e hora do ataque. Era uma forma horrenda de assinatura, um lembrete de sua presença e impunidade. A imprensa estava obcecada. Este era um caso que transcendeu além de um simples assassinato. Tornou-se um fenômeno cultural, um desafio à segurança, à justiça e à capacidade das autoridades em proteger a sociedade. As cartas do Zodíaco continuavam a chegar, cada uma mais perturbadora que a anterior, cada uma um novo enigma. Em outubro de 1969, outro crime chocou São Francisco. Um taxista, Paul Stine, foi assassinado a sangue frio em uma área residencial. Desta vez, o Zodíaco cometeu um erro, deixando uma testemunha ocular, um raro vislumbre do homem por trás dos ataques. O assassino enviou um novo pedaço de camisa ensanguentada de Stine à polícia, confirmando seu feito e zombando das autoridades que tentavam capturá-lo. Era uma jogada audaciosa que reforçava sua posição como um manipulador mestre, um jogador que controlava o tabuleiro e as peças de seu jogo psicótico. As cartas continuavam chegando às redações dos jornais, e a cada novo documento, a população se perguntava:
Quem poderia deter essa figura tão escorregadia e nefasta? Enquanto o tempo avançava, a sombra do Zodíaco crescia. Ele afirmava ter matado 37 pessoas, mas essa declaração era impossível de ser confirmada. As autoridades estavam diante de um dilema, uma dualidade entre a busca incessante por justiça e a realidade mortificante de uma investigação estagnada. O principal suspeito, Arthur Leigh Allen, sempre esteve no radar dos investigadores. No entanto, apesar das coincidências e suspeitas, faltavam evidências concretas para conectá-lo aos crimes. Quando Allen faleceu em 1992, as esperanças de solucionar o caso foram momentaneamente dissipadas. Contudo, a obsessão pelo caso nunca desapareceu. Os anos passaram, mas o chamado do Zodíaco continuou a ecoar nas mentes dos que cresceram ouvindo suas histórias. Livros, filmes e séries de televisão mantiveram a lenda viva. Cada novo detalhe, uma tentativa de solucionar o enigma que ele deixou. Hoje, o mistério permanece. O nome Zodíaco é um lembrete constante dos monstros que podem habitar a sociedade, escondidos à vista de todos. Um símbolo de uma época de medo, terror e, acima de tudo, mistério não resolvido. E assim, encerramos nossa jornada através da escuridão, por um caso que desafia a lógica e a razão. O Zodíaco não é apenas um assassino no escuro. Ele representa uma luta contínua entre a ordem e o caos, um mal que se recusa a ser esquecido. Se algum dia a verdade vier à tona, poderemos finalmente descansar. Mas até lá, o Zodíaco reside nas sombras, uma presença invisível, um enigma que continua a desafiar o entendimento. Cada nova pista é uma luz bruxuleante em um mar de incertezas, um lembrete de que, às vezes, o mal mais profundo não vem do outro lado do mundo, mas dos recantos mais sombrios de nossa própria sociedade. Este é o legado do Zodíaco, um mistério que persiste, um eco de tempos passados, uma história que, contra todas as probabilidades, continua a fascinar e a aterrorizar. Enquanto não houver respostas definitivas, ele continuará a ser um espectro, desafiando nossa compreensão e habitando nossos pesadelos mais sombrios.